Shalom, igreja. Eu lembro que antigamente, até meu pai, esses tempos atrás, falou isso para mim. Ele era de uma família cristã, então eles iam todos na igreja. E as coisas eram um pouco mais simples quando se olhava para a igreja naquela época. Eles eram os evangélicos ou os evangelistas, né? Porque era tão comum os cristãos da época serem chamados de evangelistas? Porque os caras falavam muito de Jesus, os caras falavam muito da palavra de Deus, e as coisas eram um pouco mais simples do que são hoje. Você olhava para a igreja e os caras são cristãos, os caras são crentes, e não é essa complexidade toda de hoje em dia, né? Onde existe 50 correntes teológicas, 50, 500, 1000, 2000 correntes teológicas diferentes, e aí para cada vertentezinha de uma corrente dessa, abre-se uma igreja diferente. E você já pode abrir tua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 20, mas só para a gente chegar lá, hoje, até estava comentando isso com o pessoal ontem, que a gente estava conversando aqui no final. Para cada pecado diferente que você quiser defender, existe uma corrente teológica que defende aquele pecado. O meu problema é com o alcoolismo, então eu gosto de tomar uma cachaça depois do culto, ou eu gosto de vir para o culto. Existe uma corrente teológica que vai defender isso. O meu problema é outro, meu problema é com o adultério. Eu me separo e me caso e já estou na quinta, sexta mulher. Beleza, existe uma corrente teológica para isso também. Antigamente não, antigamente a palavra era como... Existiam os problemas da igreja também, mas não era algo tão esdrúxulo, não era algo tão escrachado como é hoje em dia. As coisas eram como elas eram. Uma das coisas que você não encontra mais, você vai passar muito trabalho, você vai encontrar pregação a respeito de todo e qualquer assunto, inclusive, principalmente se você procurar uma linha teológica que defenda o teu próprio pecado, você vai encontrar uma pregação a respeito disso. Agora, encontrar alguém que fale a respeito do juízo de Deus, alguém que fale a respeito da salvação que há em Jesus, é muito difícil de você encontrar, porque a maioria das pessoas não sabe nem do que foram salvas. Se eu perguntar, com essas pessoas que estão aqui, se eu perguntar para vocês não precisam levantar as mãos agora, mas se eu perguntar para você se você é salvo, a maioria de vocês levantaria a mão e diria sim, eu sou salvo. Agora, se eu perguntasse pessoalmente para cada um de vocês do que você é salvo, eu tenho certeza que muitos de vocês vão ter dificuldades de explicar do que vocês são salvos. E de uma maneira muito, muito resumida, de uma maneira muito, muito simplificada, do que você é salvo. O ser humano tem um problema com o pecado, herdado de Adão. A gente naturalmente se rebela contra Deus. E ao longo da história, você vai lendo isso nas escrituras, existem vários juízos da parte de Deus. O que é um juízo? Um juízo é um julgamento. Existem vários julgamentos da parte de Deus. Deus julga uma geração, julga outra geração, julga uma nação, julga outra nação. E a humanidade vem vindo de juízo em juízo, de julgamento em julgamento, de crise em crise. E existe uma expectativa, e cada dia que passa, cada minuto que passa, a gente está mais próximo disso, de um juízo final. Porque existiram diversos juízos, existiram diversos julgamentos ao longo da história, mas nunca na história houve um dia como haverá, onde todas as nações, onde todas as gerações, todos os homens e mulheres de todas as eras e de todas as nações, ao mesmo tempo diante do trono branco e santo de Deus. Nunca houve isso, e nunca vai haver de novo. Vai ser o juízo final, um dia que o Senhor vai destinar a julgar toda a humanidade, de uma só vez. E é grave a situação da igreja hoje, porque ninguém mais fala a respeito disso. A maioria dos cristãos, como o Xalê estava falando agora, dorme na luz e dorme sem saber. Não, eu estou salvo e pronto. Mas você está salvo do que mesmo? Você está salvo do juízo de Deus e você continua praticando as mesmas obras que você praticava antes de ser salvo? Então, como eu falei para vocês, a maioria das pessoas não sabe nem do que elas foram salvas.
E agora que a gente tem uma noção, né, agora que eu refresquei a memória da maioria de vocês, porque graças a Deus a maioria dos que estão aqui sabem do que foram salvos. Mas agora que a gente refrescou a memória, a gente pode ir lá para 2 de Reis capítulo 20. Para a gente pegar a história do começo. 2 de Reis capítulo 20, versículo 1 diz o seguinte: naquela época Ezequias era rei de Judá, ele era descendente de Davi. Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, o mesmo escritor do livro de Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Em hebraico está escrito mais ou menos assim: porque você vai morrer e você não vai viver. Parece redundante, né? Mas é redundante mesmo, porque Deus, através do profeta Isaías, estava declarando para ele a gravidade da sentença que estava sobre ele. Ele iria morrer e não iria viver, ou seja, tu vai morrer e não tem volta. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta do rei Ezequias e o fez chorar copiosamente. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei depois de 3 dias. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra e livrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Síria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. A tradição conta que até aqui Ezequias estava mais ou menos com 28, 29 anos, ele não tinha filhos, ele não era casado. Então Deus chega para ele e diz: olha, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, não tem mais volta. Aí ele começa a pensar, primeiro que ele só tinha 28, 29 anos, era um cara muito jovem ainda, e ele não tinha filho. Então para quem que ia ficar o trono, né? O cetro ia sair da posteridade dele, ele não ia ter com quem deixar. Então o Senhor teve muita misericórdia dele, curou ele. Depois daqui ele pede um sinal. Isaías, como disse o Gregório, Isaías era um profeta maior, e ele era um profeta grande mesmo, um grande profeta de Deus. Ele pede um sinal para o profeta, tipo, tranquilo assim: não, eu quero que o relógio de a casa era o pai dele, na época eles usavam um relógio solar, eu quero que a sombra do relógio volte. Então naquela hora, tipo, o relógio solar é como o nosso relógio, ele gira no sentido horário. O relógio simplesmente começou a girar no sentido anti-horário, como se o tempo estivesse voltando e Deus estivesse Deus comprovando que, olha, essa é a minha palavra, vai se cumprir de fato. Depois de 3 dias ele subiu até o templo do Senhor e cantou uma das canções mais lindas. Você encontra essa canção no livro de Isaías. Mas enfim, tipo, qual que é a mensagem, pelo menos para hoje à noite, que fica aqui para nós, o exemplo do rei Ezequias? Ele aproveitou o tempo oportuno para clamar. Ele mesmo vai dizer, o rei Ezequias mesmo vai dizer nessa canção dele. Você encontra em Isaías 38, verso 18, diz o seguinte: em verdade não é o Sheol, não é a sepultura que te louva, nem a morte que te glorifica, pois já não esperam em tua fidelidade aqueles que descem a cova. Os vivos, somente os vivos é que podem te louvar e cantar como estou fazendo hoje. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Adonai, o Senhor me salvou. Cantaremos este louvor com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Eterno. O Senhor chegou para Ezequias e disse: tu vai morrer, não tem mais volta. Ele fez a única coisa que ele poderia fazer.
Ele se virou para a parede, provavelmente buscando alguma privacidade, porque ele não podia ele estava acamado. Se virou para a parede e ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua voz, ouviu a sua oração. Ele teve filhos, e é a partir daí que a coisa realmente começa a ficar interessante. Ele teve filhos, inclusive Manassés, que foi o rei que sucedeu ele, não foi um rei legal, mas ele teve um filho, um neto, um bisneto e um trineto chamado Tsefani, ou Sofonias. É para lá que a gente vai agora, livro de Sofonias, capítulo 1. Sofonias significa o Senhor esconde. E é exatamente isso que o Senhor faz com os seus verdadeiros profetas. O Senhor mantém eles escondidos até o momento em que eles pegam e levantam a voz, e como Sofonias, que profetizou, e as profecias dele couberam em 3 capítulos. Profecias poderosas, palavras proféticas que realmente se cumpriram em Israel, que abalou a nação de Judá e a nação de Israel, e que couberam em 3 capítulos. Ele se preparou uma vida inteira exatamente para aquilo. Sofonias, deixa eu ver se não esqueci de nada aqui. Sofonias desenvolve seu ministério durante o reinado de Josias. Josias reinou bem e conduziu uma obra de reforma, eliminando a idolatria de Israel. Só que parece que o povo amou tanto a idolatria que ainda durante a vida de Josias voltou a praticá-la. Então esse era o contexto em que Josias se levanta. Tinha um rei que era um bom rei, ele estava eliminando a idolatria de Israel, ele estava restaurando o culto ao Senhor, só que o povo amou a idolatria, o povo estava querendo mesmo era safadeza. E aí se levanta um profeta de Deus. Sofonias capítulo 1, versículo 1 diz: Eis a palavra do Senhor que veio a Tsefani ben Cushi, Sofonias, filho de Cushi, cujo nome significa o Senhor protege ou o Senhor esconde, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Tornarei a destruir tudo o que se sustenta sobre a face da terra, a palavra profética do Senhor. Aqueles que vão para o alto dos terraços a fim de adorar o grande exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando em nome do Senhor, e também por Malcaum, Moloque, grande rei, os que deixam de seguir o Senhor e não o buscam e nem o consultam. Não parece com o povo que se diz igreja? É um povo que jura em nome do Senhor, mas também jura em nome dos ídolos, jura em nome dos falsos deuses. É um povo que pratica uma espécie de culto híbrido. Eu adoro o Senhor, mas eu adoro da minha forma. Eu adoro ao Senhor, mas não importa muito de qual igreja é esse Deus, não importa muito a maneira como ele é adorado, porque só existe um Deus. E isso que esse movimento ecumenista que tem hoje na igreja, onde os caras pregam um evangelho falso, um evangelho água com açúcar, um evangelho coach, e aí ao mesmo tempo que você vê aquele pregador com uma luzinha e uma musiquinha de fundo e tocando o teu coração, existe um jogo de câmera ali que de repente aponta para um jogador de futebol mega famoso que vive se prostituindo, e o cara chorando durante aquela pregação dele, e nada muda, nem na vida do pregador, nem na vida do povo, nem na vida do jogador de futebol, e os caras vão multiplicando o comércio. Então é mais ou menos nesse contexto, é exatamente nesse contexto, na verdade, que Sofonias se levanta. Em Israel, o povo praticava uma espécie de culto híbrido, porque eles juravam tanto em nome do Senhor quanto no nome de Moloque. E o Senhor odeia esse tipo de coisa porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Amém, meus amados? A gente pula lá para o versículo 14. Eis que o grande dia do Senhor breve virá, está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouçam com muita atenção: o dia do Senhor será muito amargo. Até os homens mais poderosos da terra temerão e clamarão. Porquanto aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas, dia em que o chofar, a trombeta, irá gritar os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então afligirei sobremaneira a humanidade, os homens vaguearão sem nada enxergar,
porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e as suas entranhas como esterco. E naquele dia nem a sua prata, presta atenção nisso aqui, versículo 18, grifa isso na tua Bíblia. E naquele dia nem a sua prata, nem todo o ouro poderão livrá-los da ira do Senhor. O fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro, porquanto Ele dará um fim repentino e inexorável a todos os que vivem sobre a face da terra. Eu sei que é impossível para nossa mente pequena, mas tenta imaginar isso. Um dia em que o mundo entra em colapso, a humanidade inteira entra em colapso. Hoje você olha e você pensa, não, eu vou me mandar do Brasil, porque aqui tá difícil, né? O Brasil sempre foi um país difícil. Eu vou me mandar do Brasil, eu vou embora, eu vou para Londres, eu vou para Espanha, eu vou fazer a minha cidadania italiana e eu vou embora, eu vou sumir daqui. Você pensa num dia em que não tem mais isso. Você pensa no dia em que você olha para os Estados Unidos e você olha para a Etiópia e os caras estão iguais. O mundo entrou em colapso. Os poderosos e as pessoas simples, os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, nus, cegos, tateando no escuro diante de Deus, porque chegou o grande dia do Senhor. E aí, meus amados, quem é que vai ser livrado naquele dia? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, quando a gente fala de salvação, quando a gente fala a respeito daquilo que Yeshua fez pelo seu povo, daquilo que Yeshua fez pela sua igreja, é disso que você foi salvo. É exatamente disso que você foi salvo. Só porque, como você foi salvo disso e pratica as mesmas obras que praticava no passado? Não tem como. Mas a profecia ainda não terminou. E meus amados, voltando para o versículo 18, nem a prata, e nem o ouro, e nem os dólares, e nem os 200 mil, 500 mil, 2 milhões, 10 milhões na conta bancária, nada pode livrar ninguém do juízo de Deus. Você vai ver naquele dia, amado, o pobre, miserável, o pedinte que fica aqui no semáforo, e os mega bilionários, sei lá, donos de grandes corporações, de grandes empresas, os caras juntos, lado a lado, na mesma miséria, diante de Deus. A gente pula para o capítulo 2. Reúne-te e examina-te, ó nação. Nação sem sentimento de justiça e honestidade. Antes que chegue o tempo determinado e aquele dia transcorra como a palha, antes que se abata sobre vós todo o furor do zelo do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Buscai a sua justiça, buscai a humildade. Talvez sejais poupados no dia da ira do Eterno. Versículo 1. A primeira resposta do povo de Deus deve ser o de reunir-se. A gente vive numa geração em que cada um anda para um lado, em que isso aqui, o congregar-se não é mais estimulado. Você vê os movimentos dos desigrejados e diversos movimentos que desestimulam a congregação enquanto igreja. Essa unidade do povo de Deus está sendo cada vez mais desestimulada. A primeira resposta do povo de Deus diante dessa palavra profética de juízo, porque, meus amados, você pode não ter noção, você pode até não acreditar que vai existir um dia como esse, mas não é porque você não acredita que vai deixar de existir, não é porque você não tem noção que vai deixar de acontecer. Esse dia vai vir, certo como o ar que você respira, certo como você está me vendo agora, como eu estou te vendo agora, vai acontecer, esse dia vai vir. A primeira resposta, quando você tem noção de tudo isso, a gente precisa nos reunir. E o objetivo dessa reunião é o de um exame apurado dos caminhos traçados pelo povo. Como diz o Senhor em um outro momento, em uma outra palavra profética, nós olharmos para trás e analisarmos para onde os nossos caminhos têm nos levado. Você olhar para a tua miséria, você olhar para onde os teus passos te levaram, e você examinar e você começar a buscar e clamar e chorar diante do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo para que o Senhor tenha compaixão de você. E existe um tempo para tudo isso.
antes que chegue o tempo determinado, pois existe um tempo adequado para o arrependimento. Conforme os dias vão chegando, conforme os dias vão passando, o cálice da ira de Deus vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. O dia é certo, existe já uma data marcada na agenda de Deus. Existe um dia para o meu julgamento e para o teu julgamento. Só que isso quando acontece isso no nosso sistema judiciário, tem lá uma audiência em que você vai ser julgado, você é réu de um processo, você sabe o dia que você vai ser julgado. Talvez se adie e tal, mas você tem uma noção de quando você vai ser julgado. A nossa dificuldade com Deus, a dificuldade do ser humano com Deus é que Deus anotou isso na agenda dele, só porque Ele não passou para nós a data. Não, vai ser de surpresa, vai ser de supetão. Deus sabe o dia, está passando, o tempo está passando, está cada vez mais próximo. Talvez seja amanhã, talvez seja daqui uns 20 anos, talvez daqui 200 anos, você pode pensar, mas quem de nós vai estar aqui daqui 200 anos? Porque para aqueles que morreram, esse dia chegou. Estão aguardando o julgamento, porque o tempo para o arrependimento é enquanto nós estamos respirando, enquanto você tem capacidade de se arrepender, e você só consegue fazer isso em vida. A gente leu o que o rei Ezequias falou: você só pode louvar o Senhor enquanto você está aqui nesse plano. A partir do momento que você desce sepultura, que você desce para o Sheol, não tem mais louvor, não tem mais arrependimento, não tem mais nada. Você tem uma chance hoje, talvez seja a tua última chance. Talvez você não esteja vivo amanhã, talvez Jesus volte agora à noite, talvez Jesus volte daqui 5 minutos, não sei, quem dera. Mas existe um tempo adequado para o arrependimento, e esse tempo se chama hoje. Esse tempo se chama agora. O amanhã é incerto, amanhã não pertence a nós. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 14, versículo 15. Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Espera aí que subiu tudo. Outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Agora, pois, toma a tua grande foice e faça a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. E todas elas foram pisadas no lagar que fica fora da cidade, e o sangue que correu do lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. Talvez você não tenha noção do que é isso que João viu. Os cavalos árabes, que eram os que tinham lá na época, eles têm mais ou menos 1,60 m de altura. Assim vai, mais ou menos dessa altura aqui. O freio do cavalo é mais ou menos aqui. Então começou a se encher esse lagar da ira de Deus, e não era um lagar pequeno, era um lagar de 300 quilômetros. Um lagar com 300 quilômetros de extensão, cheio com a ira de Deus até aqui. Ou seja, as nações inteiras. Mas eu quero que você foque numa coisa: a hora que a colheita estiver madura, a hora que chegar o tempo da colheita, o anjo vai passar a lâmina e vai ser de uma vez só, e acabou, já era. A partir do momento que Deus determinar que pronto, acabou, pode ceifar, acabou, não tem mais arrependimento, não tem mais nada. Então o tempo adequado para o arrependimento é agora. Amém? Amém. Vamos para o capítulo 3, versículo 11. Naquele dia, não mais sereis humilhados pelos seus muitos atos de rebelião. Que, meus amados, os teus atos de rebelião fazem com que você seja humilhado. Pensa no seguinte: não, esse negócio de igreja não está com nada, eu vou sair daqui, vou para a baladinha ali, ó, encher minha cara de cachaça, vou entortar o caneco, vou dançar a noite inteira e passar o maior fiasco. Não existe humilhação maior do que a rebelião contra Deus. Meus amados, a Bíblia diz que você está assentado sobre principados e potestades. Você está assentado
com Deus sobre principados e potestades. Ou seja, sobre os príncipes e potências desse mundo, você está num lugar acima de tudo isso. Você está num altíssimo lugar. Você pega e sai desse lugar altíssimo, desse lugar de honrarias que Deus te concedeu, e você se coloca debaixo dos demônios. Você se coloca num lugar muito inferior. Então não existe humilhação maior do que você sair da obediência a Deus, você sair da segurança que tem na casa do Senhor e te submeter à rebelião contra Deus. Versículo 11 ainda. Para aqueles que se arrependeram, para aqueles que aproveitaram o tempo adequado para se arrepender, não mais sereis humilhados pelos seus muitos atos de rebelião, pois retirarei dessa cidade os que se ufanam da sua soberba. Nunca mais sereis arrogantes no meu santo monte. Ou seja, você pode ver que assim, para aqueles que se arrependeram, vocês não vão mais ser humilhados. Agora, os soberbos, mesmo no livramento para os santos, mesmo no livramento para aqueles que se arrependeram, existe para os remanescentes, existe um julgamento da parte de Deus para os soberbos, para os arrogantes. Olha, vocês nunca mais vão ser humilhados desse jeito. Agora os arrogantes, eu vou arrancar do meu santo monte. Eles nunca mais se ensoberbecerão no meu santo monte. Mas conservarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão em o nome do Senhor, Yahweh. Portanto, o remanescente de Israel não mais praticará malignidades nem injustiças. Presta atenção no versículo 13. O remanescente não mais praticará malignidades nem injustiças. Talvez você seja um desses remanescentes que até o dia de hoje tem praticado injustiças e malignidades. Você é um remanescente, você é um sobrevivente, você está aqui, você está ouvindo essa palavra. Talvez você está ouvindo essa palavra esses anos todos e você está dormindo na luz praticando malignidade e injustiça. Se você se arrepender, não mais você vai praticar essas coisas. Isso é uma bênção. Você sai daquele lugar de humilhação, da rebelião contra Deus, e você volta para aquele lugar de verdadeiro status, estar sentado no trono com Deus sobre principados e potestades, pelo amor de Deus. Você prefere estar onde? Você prefere estar ali no barzeco enchendo a cara de cachaça, ou você prefere estar reinando sobre as nações? Pelo amor de Deus. Enfim, gente, eu estou dando um exemplo de pecado, tá tomando cachaça no barzeco pode ser um exemplo que está muito longe da tua realidade, mas pensa nos seus próprios pecados. O que é melhor? Você se esconder para praticar os teus pecados, seja lá quais forem eles, ou você reinar com Deus? Não faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas dessas pessoas qualquer engano ou falsidade. Eles se alimentarão e descansarão tranquilamente, sem que nada nem ninguém os perturbe. Canta, pois, alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha, cidade de Jerusalém. Eis que o Senhor anulou a sentença de execução que havia contra ti, e fez retroceder todos os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Naquele dia se assegurará Jerusalém: não temas, ó Sião, não deixes as tuas mãos desanimarem, nem se enfraquecerem. O Senhor teu Deus está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, e com seu amor te renovará completamente, e se alegrará contigo em grande comunhão com brados de vitória e júbilo. Eu mesmo reunirei os que lamentam a falta das festas solenes, os que se afastaram da vossa companhia, a fim de que isso não mais vos pese como humilhação. Nessa época atuarei severamente contra todos que te oprimem, salvarei os aleijados e ajuntarei todos os dispersos. Farei com que sejam honrados e respeitados em toda a terra onde foram envergonhados. Então naquele tempo vos reunirei, naqueles dias, eu mesmo vos trarei de volta para casa. Eu vos darei a honra e o reconhecimento entre todos os povos da terra, quando enfim eu restaurar a vossa sorte e trouxer vossos cativos de volta, diante dos teus próprios olhos, garante Yahweh, o Senhor. Amém, meus amados? Você pode aplaudir o Senhor?
Vamos voltar lá para o começo, você analisa a situação. A gente tem um rei morrendo e um profeta sendo levantado para anunciar que de fato ele vai morrer. Ele está muito doente, vai o profeta lá, você imagina, você está doente, você está lá moribundo, quase morrendo, sofrendo muito com a tua doença. Você vê o profeta chegando, opa, chegou a cura com o profeta. Não, chegou uma palavra de morte, você vai morrer mesmo, coloca a tua casa em ordem, porque acabou-se ali o reinado, acabou-se a palavra profética, mas não. Ele teve o feeling, ele captou isso de Deus, que olha, agora é hora de eu chorar, de eu clamar a Deus. E o Senhor concedeu para ele mais 15 anos de vida, tempo suficiente para ele gerar quem geraria o pai e o avô de Sofonias. E o Senhor sempre levanta os seus profetas, o Senhor sempre levanta em toda geração. Pode ser que todo o restante dessa geração esteja perdida. Pode ser que ninguém mais por aí, óbvio, a gente já vê isso no nome de Sefania, no nome de Sofonias. O Senhor esconde, o Senhor protege. Existem os remanescentes por aí, existem outros profetas por aí, existem outras casas por aí que a gente não conhece, onde a palavra do Senhor está sendo pregada. Nós não somos os detentores da verdade absoluta, não. Mas a gente está aqui para lutar pela verdade, a gente está aqui para lutar pela palavra de Deus. Meus amados, resumindo tudo isso para a gente encerrar essa palavra, existe um tempo adequado para o arrependimento. Esse tempo é hoje. O Senhor te chamou aqui, o Senhor te trouxe aqui essa noite, não foi à toa, não foi por mera ocasião. Não, o Senhor te trouxe aqui para te fazer refletir a respeito dos teus caminhos, para te fazer refletir a respeito dos teus pecados. Existe um dia de juízo do Senhor, ele está próximo, está mais próximo do que nunca teve. Se Yeshua não voltar e levar a nossa geração toda, o dia da tua morte está mais próximo do que teve ontem. O dia do teu encontro com o Senhor está mais próximo do que nunca teve. Isso é fato, isso é real. Eu quero que você tenha isso em mente. Eu clamo ao Senhor para que Ele grave isso nos teus olhos, para que todos os dias, para que todas as horas tu te lembre que o dia do juízo final, o dia do Senhor se aproxima. E como diz aquela canção que de vez em quando a gente canta aqui, o que você tem feito? Aonde os teus caminhos têm te levado? Quais são as obras que você tem praticado? E, meus amados, mais uma vez, existe um tempo adequado para o arrependimento. Eu te aconselho a buscar o Senhor hoje, se arrepender hoje. Se existe alguma coisa que você precisa consertar diante do Senhor, dobre os seus joelhos, pede perdão para o Senhor. Se você precisar de ajuda da liderança, a gente está sempre por aqui no final dos cultos. Se for algo mais demorado, você marca com a gente conversa, enfim. Mas não adia mais isso. O tempo da virada de chave, o tempo de mudar a tua vida, depende disso, depende de uma posição tua de se arrepender, de buscar o Senhor, de orar, de se humilhar diante do Senhor e buscar o Senhor como você nunca buscou antes. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Yeshua, aquilo que tu me falou, Senhor, eu falei para o teu povo, Pai. Eu sou apenas um servo inútil, Pai, alguém que faz aquilo que foi ordenado, Senhor. Mas eu clamo a Ti, Senhor, que não fiquem as minhas palavras, Senhor, na mente deles, Senhor, mas a Tua palavra, Senhor, aquilo que Tu quer falar com o Teu povo, Senhor, aquilo que Tu falou para eles, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, grava essas palavras com fogo no coração deles, Pai. Grava essa palavra com fogo no coração deles, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, acende os Teus filhos mais uma vez, Senhor, com uma chama de zelo por Ti, Pai. Acende os Teus filhos, Pai, com um desejo santo pela Tua presença, Pai. E com essa noção, Pai, de que o grande e terrível dia do Senhor se aproxima e que eles não podem mais brincar, Pai. Que eles não podem mais, Senhor, levar a vida deles, Senhor, como se fosse
uma brincadeira, Senhor, um grande circo, Pai. Se as igrejas por aí são um grande circo, Senhor, a Tua igreja, Senhor, a igreja dos remanescentes, a igreja dos primogênitos, a igreja dos redimidos, Senhor, não, Senhor, não, Pai, a Tua igreja não é esse circo, Pai. A Tua igreja, Pai, faz parte do reino de Deus, do reino do eterno Deus de Israel. Tu, Senhor, és Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos, Pai, o Senhor do Teu povo, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, tende misericórdia de nós, Pai, se compadece de nós, Senhor, libera sobre nós, Senhor, conduz-nos, Ruach HaKodesh, Espírito Santo de Deus, ao arrependimento genuíno, Senhor, a uma mudança de vida, Senhor, a uma mudança de caminhos, Pai, que realmente nos leve, Senhor, para os Teus caminhos, Pai, porque é isso que é o arrependimento, Senhor, nós abandonarmos os nossos caminhos, Senhor, e nos voltarmos para Ti, Senhor, e olharmos, Pai, apenas para Ti. É o que eu clamo a Ti, Senhor, Beshem, Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, nosso amado Mashiach, e o povo de Deus diz, eu entrego essas palavras em nome do Senhor.